Bom dia, gente. Aqui é a Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje o nosso vídeo é de compreensão e interpretação textual do conto que nós lemos no vídeo passado, que é O Menino, escrito pelo Chico Anísio. Então vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. Questão 1. O texto é construído como se fosse um anúncio de busca de pessoa desaparecida. Letra A. Em que trecho isso fica explícito? E a resposta é: vou fazer um apelo. É um caso de menino desaparecido. Então, fica explícito nesse trecho que eu acabei de falar para vocês. Aí, gente, todo mundo, né, senta aí em frente ao computador, pega o material de vocês e vai conferindo as respostas para ver se elas estão corretas ou não. Letra B. Em geral, o que caracteriza um texto desse tipo? E a resposta é: ele é caracterizado primeiro pela pessoa desaparecida. Eu tenho que identificar quem é que desapareceu. Segundo, eu tenho que fazer uma descrição dessa pessoa. Como é que ela é? Né? E nessa descrição eu vou incluir o quê? Eu vou colocar o vestuário, né? Como é que ela estava vestida um dia antes dela desaparecer ou no dia dela desaparecer, né? Eu vou colocar os traços físicos dessa pessoa. Como é que ela é? Ela é baixinha, ela é alta, é mulher, é homem, é criança, é adolescente? Como é que essa pessoa é fisicamente? E claro, né, se tiver alguma coisa para falar do psicológico dessa pessoa, nós vamos colocar também. Questão 2. No texto em estudo, letra A. Quais são as características do menino? E a resposta é: esse menino, né, o nosso personagem, ele tem 11 anos, ele pesa 30 quilos, é brasileiro, tem olhos pretos do tamanho desproporcional ao rosto dele. Letra B. Como se trajava? E faça um levantamento do que o menino usava como vestuário. E a resposta é: ele estava descalço, usava roupas de segunda mão, calças curtas de caroá, suspensórios de elástico, camisa branca e boné. Então era assim que era o vestuário ali do nosso personagem. Questão C. O que fazia quando foi visto pela última vez? Então, o nosso personagem, né, ele foi visto com uma pipa na mão. Então, provavelmente, ele estava soltando pipa. E agora a letra D, deduza. Qual era a condição social do menino? E a resposta é: esse menino, ele era pobre. É a condição social dele. Gente, se vocês puderem observar, da questão 1 até a questão 2, letra C, nós temos perguntas de compreensão textual. O que é isso? É quando eu consigo achar dentro do texto os elementos que irão responder aquilo que eu estou perguntando, tá? Por exemplo, na questão 1, desculpa, na questão 2, letra A, está perguntando quais são as características do menino. E eu consigo achar todos os elementos dentro do texto. Está escrito que ele tem 11 anos, que ele tem 30 quilos, que ele é brasileiro, que os olhos pretos dele são desproporcionais ao seu rosto, tá? Então, essas questões que você consegue achar escrita dentro do texto são questões de compreensão textual, ok? E as questões de interpretação são aquelas que você tem que ir além, que você tem que pensar pelo contexto em que o texto te entrega. Por exemplo, na questão D, que ele fala bem assim: deduza. Qual era a condição social do menino? Está escrito lá dentro do texto: o menino é pobre? Não, não está escrito, mas eu consigo entender pelo contexto da leitura que eu fiz, tá bom?
Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre compreender um texto e interpretar. Nessa página que eu passei para vocês, nós vamos ter os dois, compreensão e interpretação. Mais compreensão do que interpretação. Vamos continuar. 3. O texto faz outras caracterizações do menino além das físicas. Então, letra A. Que elementos dizem respeito, aí o primeiro pontinho, ó, ao mundo infantil do menino? E a resposta é, o que faz parte ali, né, o que diz respeito ao mundo infantil do menino é árvore, né, porque criança gosta de brincar em árvore, estilingue, que é um brinquedo, pássaro preto, a pipa, a bola. Então, todos esses elementos fazem parte lá da infância do menino, do mundo infantil dele. Segundo pontinho, ao romantismo precoce. Então, ao romantismo precoce, eu tenho lá, a resposta é o amor pela professora que não é correspondido, obviamente, né? Imagina. E o terceiro pontinho, a concepção do mundo. E a resposta é a ideia de que o mundo pode ser um local de sofrimento ou um local de prazer. Aí até dentro do texto ele coloca assim, né, como inferno ou a badalação. Questão B. Referindo-se ao menino, o narrador diz: sonhador do jeito que ele é. Qual é o personagem citado no texto que também é um sonhador? E a resposta é Dom Quixote. Todo mundo conhece, gente, Dom Quixote? Espero que sim, né? O homem que achava lá que era um cavalheiro. Só que na verdade ele só se envolvia em confusão. Toda vez que ele tentava ajudar alguém, dava tudo errado. Então vamos para a questão 4. Observe estas referências feitas ao menino. É brasileiro, desses milhares de meninos, como a maioria, que desapareceram às dezenas, sua própria história alguém já viveu antes. Letra A. As palavras e expressões destacadas nesses trechos singularizam a figura do menino desaparecido, facilitando seu reconhecimento. E a resposta é não. Elas correspondem a informações genéricas, gente, que situam o menino em um grupo amplo, coletivo, tá? Então ele está encaixando esse menino aí dentro de um grupo, ele não está falando em especial de uma pessoa só. Letra B. Que efeito esse tipo de referência produz, de referência ao menino produz no leitor? Então, ó, a resposta produz um estranhamento inicial, seguido pelo reconhecimento de que a situação do garoto, no caso, a situação de estar perdido, sem família, sem orientação, né? Diz respeito à parte significativa da infância do país, ou seja, que muitas crianças passam por aquilo dali também. Questão 5. Gente, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, vai pausando o vídeo. O narrador também faz referências ao menino utilizando expressões como estas: subnutrido, nasceram para pedir, ainda não tiveram infância, sem resgate. Que visão da infância se depreende desses trechos? Feliz, bem cuidada, desprotegida e carente. Então vamos lá falar sobre do que isso se trata, tá bom? Então, ó, trata-se de uma visão de uma infância marcada pela carência, né? Ou seja, desaparecida, tanto no espaço quanto na visão das autoridades e das famílias, que seriam, no caso, responsáveis pelo bem-estar dessas crianças. Essa aí é a resposta, ok? Gente, estou dando respostas mais explicativas,
para vocês elaborarem as respostas de vocês, porque vocês já estão lá no 8º ano. Vamos para a questão 6. Aos poucos, vai ficando claro o tema do texto e a sua verdadeira intencionalidade. Então, letra A. Qual é o tema do texto? Do que o texto fala, galera? Então, a resposta é: o tema do texto é a pouca atenção que se dá à infância no Brasil, pois no caso, né, no nosso país, existem muitas crianças pobres, desnutridas, sem escola e sem receber os cuidados necessários. Então, essa aí é a principal crítica também que o autor, né, que o Chico Anísio faz em relação ao texto que ele escreveu, ao conto O Menino. Questão B. Apesar de o texto abordar um grave problema da realidade brasileira, ele não perde o humor. Explique como se constrói o humor nesses trechos. Então vamos lá para o primeiro. Pesa 30 quilos, mas parece menos. É brasileiro, mas parece menos. Então, a resposta aí é o humor desse trecho aí. Ele é construído, gente, através do paralelismo de termos quantificáveis, né? O que é um termo quantificável? É a idade, né? O quanto ele pesa. E, ao mesmo tempo, é quebrado por por um termo não quantificável, que é brasileiro. Então, pesa 30 quilos, mas parece menos, né? Dá para eu fazer ali a relação entre, o menino ele pesa 60 quilos, só que nem parece que ele pesa aquilo. E ele fala assim, é brasileiro, mas parece menos. Então, não tem como eu fazer eu parecer menos brasileiro, né? Na verdade tem, né? Mas dentro desse contexto aqui ele está querendo dizer uma outra coisa. Ele trabalha com humor através daquilo dali. Então, o próximo ali. Com idade demais para sua idade. Então, nesse caso, o humor, né? Não é possível alguém ter uma idade diferente da que você tem dentro da sua realidade. Se eu tenho 27 anos, né, 8º ano, e não mais do que isso, né? Se eu tenho 27 anos, então significa que não tem como eu ter mais do que 27. 27 é a minha idade. Se o menino tem 11 anos, não tem como ele ter mais ou menos do que 11 anos. Então, o autor também brinca com isso daí. E o último é de todo improvável que a Pipo tenha empinado. Então, aqui no caso, o humor é construído através da inversão de expectativas. Por quê? Quem é que empina a pipa, né? A ideia é que o menino vai empinar a pipa e não que ele seja empinado por ela. Não tem como. Ok? Vamos continuar. Questão 7. O texto sutilmente faz referência aos órgãos responsáveis pela recuperação de menores infratores. Qual é a visão do narrador a respeito desses órgãos? E justifique a sua resposta com um trecho do texto. Então, a visão do narrador é uma visão muito crítica, pois ele entende que esses órgãos, em vez de educar e orientar as crianças, às vezes acabam ensinando elas o crime. Então, vocês podem ver no trecho, calma aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, no trecho aí, nunca esteve na FEBEM, portanto não teve tempo de aprender a ser criança problema. Então, esse é o trecho que está indicando aí a visão do narrador. Para ele, as crianças aprendem mais coisas ruins, no caso, né? Mais dentro da cadeia do que aqui fora. E muita gente pensa da mesma maneira, né? Vamos para a questão 8. No último parágrafo, há uma revelação importante para o desfecho do trecho. Letra A.
Qual é a revelação? Então, a revelação é de que o menino procurado é o menino que o narrador do texto foi um dia e que ele perdeu. Isso daí vocês podem encontrar lá no último parágrafo do texto. Letra B. Nesse sentido, o menino procurado se perdeu no espaço ou no tempo? Explique. E a resposta é: o menino se perdeu no tempo, pois ficou lá no passado do narrador. Questão 9. O narrador aponta todas as carências do menino que ele foi, mas no final do texto diz: ou eu encontro de novo esse menino que um dia eu fui, ou eu não sei o que vai ser de mim. Então, letra A, interprete. Por que o narrador deseja encontrar o menino que ele foi um dia? Aí, gente, olha só. Essa questão aqui é uma questão de interpretação textual. Eu vou dar a minha visão sobre o texto e você em casa não precisa colocar exatamente o que eu coloquei, tá bom? Você vai olhar a sua resposta e ver se ela é uma resposta coerente com tudo isso que já foi falado, ok? Então vamos lá. Deixa eu só ler a questão aqui de novo. Por que o narrador deseja encontrar o menino que ele foi? Então, vamos lá. Entre muitas possibilidades de resposta de vocês aí, né? Parece que a infância desse narrador foi uma infância muito sofrida, né? Foi a base de tudo que o narrador se tornou. Então, hoje em dia, ele só é o que ele é devido a todo o aprendizado, a todo o caminho que ele percorreu lá no passado. Então, reencontrar-se com o passado é a forma de reafirmar os seus próprios caminhos e confirmar a sua identidade, tá? Então, ele não pode esquecer tudo aquilo que ele foi, porque hoje em dia ele só é a pessoa que ele é devido ao passado dele, tá? Não sei se vocês já ouviram, ó, nunca esqueça suas raízes, né? Porque é através dela que você é o adulto de hoje. Então, essa é a minha visão, mas mais uma vez falando, não precisa apagar o que você colocou, só vê se está coerente com o texto. Letra B. O desaparecimento do menino deve ser visto como um fato concreto ou ele pode representar um desaparecimento no sentido figurado? Explique. E a resposta é: ele pode representar um desaparecimento no sentido figurado, pois o menino pode ter desaparecido dentro do adulto em que o narrador se tornou. Por isso, né, no caso, que ele está tentando reencontrar esse menino de novo. E a 10ª questão, né, e a última também, tá assim. O texto O Menino contém humor e lirismo, né? Humor porque te faz rir, e lirismo porque acerta lá a sua emoção. Contudo, além de provocar o riso e a emoção, ele também cumpre outra finalidade. Qual é ela? E a resposta é a finalidade de fazer uma crítica ao descaso com que as crianças são tratadas, né, por certos familiares e pelas autoridades do país, também pela nossa sociedade em geral. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês todas as respostas. Se vocês não entenderam alguma palavra, né, então entra aí no Google, faz uma pesquisa na internet, não fica na dúvida e até o nosso próximo vídeo.